final para finalização do Cano ou para uma abertura. Porque o VP falou que o Fluminense troca muito passe lateral ou eventualmente para trás. Mas ele trabalha numa zona intermediária. Por isso que porque às vezes você bota uma linha de 5 e tem 5 jogadores e só tem o Cano ali. Então você perde praticamente 4 jogadores dessa linha de 5 sem função, porque o Fluminense trabalha na intermediária. Só que o Fluminense não agrediu a última linha. E depois eu acho que na parada técnica, eu acho que o Vitor, ele traz um pouquinho Matheus França, traz um pouquinho Cebolinha, aí incomoda um pouquinho mais, ajusta a marcação ali e dificulta o Fluminense. O Fluminense, para mim, depois dos 25, foi pouco agressivo. E o Flamengo, que a gente vai falar, destrinchar um pouquinho sobre Gabi e tudo, vai ser uma disputa de posição praticamente com muitos jogadores ali para um setor. Por exemplo, do jeito que ele está usando o Everton o Everton Cebolinha, que jogou bem, mas ele usa o Everton Cebolinha praticamente como um segundo atacante quase atrás do Pedro, porque ele dá o corredor para o Ayrton. Né? Ele deu o corredor praticamente ao Ayrton. O Ayrton praticamente é um ala fixo ali já aberto na ponta. Diferente do Matheus França, que... Você concorda com o Pedro, o melhor jogador do Flamengo em 23? Quem? O Ayrton Lucas? Eu acho que é a grande alternativa do lado do Flamengo hoje. A gente já falou há muito tempo aqui que devagarinho o Vitor gosta de jogar com 2 caras abertos, sejam eles laterais ou pontas. É o jeito que ele joga, que ele gosta de jogar. Na esquerda ele já arrumou o dele, né? Na esquerda é o dele. Aí a questão é o Cebolinha. Porque ele já usou o Cebolinha como um ala direito, mas o desempenho do Cebolinha melhora do lado esquerdo. Só que o Cebolinha exerceu uma função ontem que foi muito mais de um segundo atacante quase atrás do Pedro. Então, nessa função, o Gabigol não funcionaria? Aí é a questão que a gente vai discutir. Vai ter mesa tática para debater isso. Ele vai para a mesa? Vamos para a mesa tática debater isso. Só falando sobre o lado esquerdo, das alterações que ele faz ontem, eu acho que tem uma que foi importantíssima, que eu acho que pode potencializar ainda mais o jogo do Ayrton Lucas, que é a entrada do Felipe Luiz fazendo aquele terceiro zagueiro ali pelo lado esquerdo. Mas aí vamos lá. O Arrasca estava de fora, né? Por lesão. O Everton hoje passou a ser segunda e terceira opção. Everton Ribeiro. Que para mim é um absurdo. Segunda e terceira opção. Se ele usa o Ayrton como ponta, 2 volantes, Pedro lá na frente, um aberto pela direita, que teoricamente, pelo menos que ele usou ontem, Matheus França, e o Cebolinha, o Arrasca disputa posição com quem? Teoricamente está disputando posição com o Cebolinha. Porque o Arrasca fazia um meia atrás do Pedro ou um meia ponta pela esquerda, não pela direita. O Gabi fazia um segundo atacante caindo para a direita, que ele optou por disputar posição com o Pedro aqui. Então, você desconecta o Gabi daqui. Então, o Cebolinha, teoricamente, o Arrasca vai começar a disputar posição com o Cebolinha e o Cebolinha vai ocupar, de repente, o lado direito e vai sair o Matheus França? O Pedrinho, eu acho assim, para explicar o trabalho do Vitor Pereira... O Gabi não pode fazer esse lado direito? Para explicar o trabalho do Vitor Pereira... A gente vai entrar nessa conversa. A gente vai ter que voltar a 2022 e vai ter que ter um pouco de apuração também para entender como funciona a cabeça do técnico. Porque uma coisa é a gente de fora opinar, e eu também acho um absurdo o Everton Ribeiro ser banco. Eu acho que não faz o menor, não tem o menor cabimento. A gente não vê treino, o Everton Ribeiro ser banco, na minha opinião... Não sabe como o Everton está treinando. Só tem uma explicação plausível. O time titular rende muito mais sem o Everton Ribeiro. Não é o caso, na minha opinião. Em campo a gente não é o que a gente vê. Mas vamos deixar só um pouquinho de lado as nossas opiniões e trazer informação para depois a gente debater o trabalho do Vitor Pereira. E para trazer informação, sou obrigado a voltar a 2022, quando o Vitor Pereira era treinador do Corinthians ainda. O que o Vitor Pereira entendeu dirigindo o Corinthians? E aqui não estou especulando, estou trazendo informações. Que na visão dele, o time mais difícil de se enfrentar no futebol brasileiro era o Fluminense. Embora o Corinthians tenha derrotado o Fluminense na semifinal da Copa do Brasil e tenha sido superado pelo Flamengo em todas as outras competições, ele, Vitor Pereira... Nos 4 jogos com o Fluminense, ele perdeu 2. Ele perdeu 2, empatou 1 e venceu 1. Com reserva, Sim. Né? Mas o Vitor Pereira entendia, e entende até hoje, que o time do Fluminense é a equipe mais difícil de se enfrentar no futebol brasileiro. E que o Flamengo, versão 2022, era uma equipe com várias debilidades, vários pontos frágeis, mesmo o Flamengo superando o Corinthians dele. Ele achava que o Flamengo jogava sem intensidade e era muito frágil pelos lados. Quando você atacava o Flamengo pelos lados, o Flamengo sofria e o Flamengo não tinha intensidade. E para enfrentar o Fluminense, que é o time que ele considerava e ainda considera o mais difícil do Brasil, só tem um jeito na cabeça dele. Intensidade, pressão, sufocar o Fluminense no campo de defesa. A sensação que eu tenho, vendo esse time do Flamengo contra o Fluminense, é que ele faz a opção muito mais física do que técnica. Exato.
Isso explica a escalação que ele adotou no jogo que definiu a Taça Guanabara, que a gente não entendeu, e eu sigo sem entender, mas foi a explicação que ele Mas que fez deu. um belo primeiro tempo ali. Sim. Ou seja, Incomodou muito o Fluminense. A prioridade para ele quando enfrenta o Fluminense é um time físico que tem a capacidade de sufocar o Fluminense no campo de ataque. Pois bem, isso ajuda a gente a entender, não estou dizendo que a gente precisa concordar, ajuda a gente a entender as escolhas que ele tem feito. Mas é que ontem essa não foi a realidade. Por que não? Porque o time do Flamengo no primeiro tempo não conseguiu pressionar Nos primeiros o Fluminense. 20 minutos. Não, no primeiro tempo não conseguiu. A prática pode até ser diferente, mas isso ajuda a gente a entender, por exemplo, por que Matheus França no time titular. A gente pode rodar a escalação inicial do Flamengo. Se deu certo ou não, uma outra história, mas ajuda a gente a entender o que levou... Conceitualmente é isso. O que levou o treinador a deixar, por exemplo, o Everton Ribeiro no banco e, de novo, escalar um garoto, que foi, no jogo de sábado, o Matheus França, numa posição que a gente está habituado a ver o Everton Ribeiro, que é a ponta direita, né? Então ele escalou os 3 zagueiros, que é como ele vai jogar prioritariamente no Flamengo mesmo, Léo Pereira, Davi Luiz e Fabrício Bruno. Aí o Varela foi o ala direito. Quando o Cebolinha foi o ala direito, o Varela estava machucado e o Mateuzinho estava com fratura. Então ele não tinha outra alternativa, agora ele tinha o Varela. Gerson e Thiago Maia são os titulares da posição dele, Ayrton Lucas é o titular da esquerda. E repara como ele sacou do banco Felipe Luiz, Vidal, o próprio Everton Ribeiro, o Matheus Gonçalves e o Gabigol. Quando ele saca do banco esses jogadores, o Flamengo se mantém fresco no jogo, se mantém muito forte fisicamente. A comparação com os reservas que o Fluminense tem para colocar em campo é cruel com o Fluminense. Então ele teve o tempo todo no sábado um time fresco, time de muita imposição física. Eu não acho que no segundo tempo o Flamengo se manteve forte fisicamente, não. Porque não, vou te falar. Porque tecnicamente. Tecnicamente, porque entra o Vidal, que é um cara que tem pouca dinâmica de marcação e já tem uma certa idade. Vai jogar poucos minutos. Entra o Everton Ribeiro, que tem já uma certa idade e não é de marcação, e entra o Felipe Luiz, que já tem uma certa idade. Mas para jogar poucos minutos com um jogador a mais. Porque a gente vai entrar naquela discussão antiga, lembra que a gente falou assim, como marcar o Fluminense? Tem gente que acha que marcar o Fluminense é colocar intensidade física, eu já acho diferente. Eu acho que o Fluminense, assim como o Flamengo de muitos anos... Só para ler, Pedrinho, eu só quero ler a comparação, ó. O Diniz, ele tenta mexer no time dele. Aí a gente está falando de qualidade técnica para o jogo. Só que não dá para comparar. Não. O Diniz sacou do banco Gabriel Pirani, Lima, Vitor Mendes, com exceção do Atlético Guga, Mineiro. E repito, tem uma questão aí crucial, que é o fato de o Flamengo estar em vantagem e com um jogador a mais, pela expulsão do Samuel Xavier. Então, isso ajuda a explicar, por exemplo, na minha visão, como o Flamengo ficou confortável tendo Vidal, Everton Ribeiro, porque aí o Flamengo segurou a bola com um jogador a mais. Mas você já respondeu, pô. O que mais incomoda o Fluminense é você tirar a bola dele. Como foi o Flamengo? Quantos anos a gente fala aqui do Flamengo? Por que o Fluminense incomodava o Flamengo nos últimos anos? Porque é o time que tem mais bola que o Flamengo. É o mesmo... Agora vem a opinião. O que eu trouxe é a informação de por que o Vitor Pereira tomou as decisões que tomou ao enfrentar o Fluminense. Se a gente acha que elas não são as adequadas, agora entramos no campo da opinião. Eu acho que em certo momento do jogo, com a entrada deles principalmente, que você citou, eu acho que foi a forma que mais o Flamengo incomodou mais o Fluminense, tendo a bola do que marcando. É isso. Entendeu? A gente teve esse exemplo no Grenal desse ano, que acho que o Mano tomou a mesma decisão. Foi jogar contra o Grêmio, que era um time que caracteristicamente quer ter a posse de bola. O que ele fez? Ao invés de colocar em campo um time mais técnico para ter também essa posse de bola, ele tirou um meio e botou um volante. Tanto é que os gols do Flamengo saem em momentos de dinizismo do Flamengo. Porque com trocas, com longas posses de bola. O Fluminense tem o hábito de ter mais bola do que o seu adversário. Os jogadores têm o hábito de passar mais tempo com ela. O Pedrinho, tem um amigo meu que jogou bola, era canhoto, magrinho, que diz o seguinte, que a delícia é ter a bola no pé. Sim, e o nome dele é Pedrinho, inclusive. Que o Fluminense faz o tempo inteiro. Então tu imagine tirando a bola por mais tempo desses caras do Fluminense. Até porque o percurso deles, André, o Fluminense, é de 5, 10 metros quando perde a bola. Quando você traz o Fluminense para trás, aí Ganso tem que balançar, Arias tem que balançar, desorganiza. Temos uma leitura muito diferente daquela que o Vitor Pereira tem. Divergimos dele. Só achei importante trazer a informação de por que ele escolheu esse time. Mas talvez, nessa opção é o seguinte, você citou, talvez você tenha matado a charada, pelo menos sob o ponto de vista do Vitor.
Quando você coloca esses caras no segundo tempo, você consegue manter uma certa dose de intensidade. Só que aí no segundo tempo... O Everton Ribeiro na cabeça do Vitor Pereira vai funcionar assim, ó, entrando no segundo 30 tempo, minutos, 30 minutos, 20 mas minutos. aí, Vidal. Não, eu também acho equivocado. Eu olho assim, só que eu sou obrigado, como jornalista, não só a dar minha opinião, a tentar entender o que levou o treinador, que é o cara que dirige o time no dia a dia, a tomar as escolhas dele. Senão vai parecer assim, que ele não entende nada, a gente não entende, entendeu? Eu acho que ele usou muito mais. Ele imaginou que poderia ser o jogo o Fluminense dentro do seu campo, e ele tendo velocidade, tanto com o Ayrton, com o Cebolinha, com o Matheus França pela beirada. Eu acho que ele imaginou provavelmente isso. Assim, de certa forma... automaticamente o Fluminense tem mais posse, joga dentro do meu campo, eu vou tentar diminuir os espaços e ter velocidade como arma, porque se entra o Everton e provavelmente o Gabi, ele não teria a velocidade que entrega a Cebolinha e que entrega o Ayrton. O Gabriel, pelo que a gente ouviu dos dois pós-jogo, a questão do Gabriel foi muito mais uma questão ali do papo que eles tiveram e que o Gabriel hoje... Mas, Pedrinho, assim, eu concluo, né, que o Vitor Pereira pensa diferente de você e da gente aqui, que ele não acha que o caminho para enfrentar o Fluminense é ter a posse. E não quer dizer que ele esteja errado e a gente certo, não. Porque funciona. Ele pensa diferente. E no jogo da Taça Guanabara, funcionou. A estratégia dele funcionou. Essa estratégia funcionou. Não, mas aí é questão. O resultado a gente não controla. O que a gente pode analisar é o seguinte, em termos de função, por exemplo, daria para o Everton jogar em termos de função? Não estou falando de desempenho porque a gente não acompanha treino. Do jeito que ele joga? Daria, pô. Ele usa o Ayrton como ponta, ele usa 2 volantes. Matheus França aberto lá, não estou falando que quem esteja melhor, se é o Cebolinha ou se é o Everton Ribeiro, não. Mas o Cebolinha jogou quase atrás do Pedro. Para jogar atrás do Pedro sem a Arrascaeta, o Everton joga. Agora, se ele vai usar o Cebolinha como ponta, né? E aí o Ayrton vai permanecer numa linha mais de trás, beleza. Agora, o Cebolinha mais por dentro, jogamos como armador, o Everton joga. E o lance do gol sai justamente com o Cebolinha vindo atrás do Pedro dando passe para receber a bola. Assim, o gol sai, obviamente, e aí talvez as pessoas podem olhar assim e achar que aquele passe do Pedro é um passe normal. Para mim é passe de quem conhece muito de bola. Para mim o Pedro é craque, porque assim, se você for pegar para olhar o lance, o Pedro ele não olha para trás para o Cebolinha. Ele vem atacando o espaço e ele já percebe, ele já sabe que vai ter alguém ali por dentro. E é justamente o fato dele dar esse passe de primeira e acelerar a jogada é que acaba propiciando com que o Samuel Xavier não consiga ter tempo suficiente para cobrir o espaço pelo lado direito. Agora tem um ponto positivo disso, né? Dessa estratégia do Vitor. Vários pontos positivos, né? Obviamente ele ganhou o jogo. Ele está colado com o Cebolinha, ele está entre o